Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória. Que história é essa, né? De que a Fatal, que eu não vou falar o nome completo, que senão pode ser que o YouTube pegue no meu pé, mas poderia deixar o clube por conta dessa questão envolvendo um acordo de publicidade, enfim, que não seria permitido na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu quero falar aqui que temos de atualização sobre isso, em relação também a até alguns valores que foram revelados sobre a empresa, né, junto ao Vitória, que é inegável falar da importância que tem tido nos últimos anos para o Vitória ter conseguido acesso agora de volta à primeira divisão e até que ponto isso aí realmente seria um valor que atrapalharia o clube, que lembrando, não tem parceria apenas com o Vitória, mas também com outros times da Série A do Campeonato Brasileiro e da Série B, né, também principalmente. Quero comentar aqui com vocês e trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para chegarmos aqui, ó, esse próximo objetivo, que é de 57 mil inscritos no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever. Faltam um pouco menos de 220 inscritos no YouTube. Conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Se puder comentar aqui embaixo também qual que é a sua expectativa para os próximos jogos, com certeza me ajuda bastante. O YouTube reduziu o alcance aqui em alguns últimos vídeos, mas não tem problema, é uma fase natural. Mas se você puder comentar, se inscrever, nos ajuda bastante para o YouTube colocar, né, o algoritmo lá na frente de novo e continuar, inclusive, indicando os conteúdos aqui para vocês. Então eu quero começar falando aqui sobre esse tópico, que história é essa de que a Fatal poderia estar deixando, né, o Vitória. Vou deixar essa primeira aqui, ó. Vale demais é o portal J-Info Brasileirão. MPF é acionado sobre publicidade de site adulto na camisa do Vitória e advogado requer, né, que o CONAR e o PROCON analisem patrocínio, né, que estampa a camisa do Vitória, e porque seria, de acordo aqui com o advogado, o Antônio Rodrigo Machado, no caso, a empresa que é dona de uma plataforma de anúncios, né, cita um dos principais patrocínios da camisa do Vitória, Clube Baiano, que conquistou acesso à primeira divisão e que assim, eles queriam a suspensão desse contrato de patrocínio, que ele vai lá e falou o seguinte, ó: a quem se destina o espetáculo de um evento de futebol? Entendo que seja direcionado ao público adulto, jovem e também às crianças, tanto que ordinariamente são elas que entram acompanhadas nos jogos dos jogadores no início dos eventos esportivos. Minha representação vai no sentido de provocar essa reflexão sobre a legalidade desse tipo de publicidade que envolve anúncio e qual a regulamentação que existe nessa área. Então, assim, na minha opinião, é algo que não deve acontecer nada, tá, gente? Vai deixar de patrocinar o Vitória. Não. Até porque aqui no Brasil é complicado, né? Até você falar, por exemplo, se já chegou nesse nível é porque tem alguém que também está ganhando dinheiro, não é só o Vitória, né? Então, assim, não acho que vai suspender o patrocínio e tudo mais. Pode ser que seja uma medida legalizada para os próximos anos? Pode ser, dependendo sim. Ou às vezes, por exemplo, não tem uma referência direta, né, ao nome. Até porque você pode ver que a empresa tentou, né, alguns contatos com alguns outros clubes que não aceitaram esse tipo de publicidade, né? Então acabou que não foi algo que foi adiante. Faz sentido esse ponto? Faz sim. Só que como já está nesse nível e tudo mais, patrocinando agora o Brasileirão da Série A, nem a CBF ficou com o pé atrás, não vai ser agora, né, com uma nova entrada nesse pedido que vai acontecer. Pelo menos não para esse ano. Até para a CBF não afetar muito igual o Vitória, que seria um baque muito grande, ou outros clubes que têm o patrocínio da empresa, poderia, por exemplo, daqui colocar essa medida então, né? A partir de 2026 não vai ser mais permitido, ou a partir de 2025. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil, né? Estamos falando aqui do Brasil também. Pô, até o site de aposta que uns 5, 6 anos atrás era inimaginável, hoje estampa a camisa de todos os times. Eu nem acho que isso seja um problema, né? Todo mundo é responsável ali do que está fazendo, do que ninguém vai colocar uma arma aqui e falar, nossa, você tem que entrar lá no site. Não, não é isso. Faz ali quem quiser e tudo bem, né? Tem essa questão de que crianças assistem e tudo mais. Na minha opinião, e assim como já é, desde que não tenha uma referência direta, o que aquilo é, né? Escrita ali alguma coisa e alguma pitada ali atentada, né? Vamos colocar assim. Daí eu ficaria com o pé atrás, mas não é isso que acontece. Pode ver que está o nome ali da empresa em si. Eu até queria ter as métricas, por exemplo, de quantas pessoas que vai lá e pesquisa o nome daquela empresa. Tem uma empresa ali, por exemplo, de tubos, né, que patrocina o Brasileirão. Ou, por exemplo, uma empresa que agora tá difícil, né, que é muito caso de aposta, mas que patrocinava o Brasileirão, que quantas pesquisas as pessoas faziam vendo aquele nome daquela marca. É claro que você vai criando uma associação aquilo na sua cabeça. Se você bater o nome, você fala, já vi isso aqui em algum lugar que foi numa bandeira ali da Série A, numa placa de publicidade. E igual eu falei, desde que não tenha essa referência direta, na minha opinião, não teria tantos problemas. E igual eu falei, se já chegou nesse nível de estar na Série A, não acho que vai ter uma medida que vai suspender e seria uma perca muito grande para o Vitória não contar, né, com esse patrocínio agora para a primeira divisão. Pode deixar sua opinião também aqui embaixo nos comentários. E eu quero falar também sobre outros tópicos importantes envolvendo essa questão. Que vale lembrar
A empresa patrocina outros clubes, como por exemplo a Tombense, Uberlândia, Patrocinense e Ipatinga, todos esses de Minas Gerais, a Ponte Preta, que está na Série B, e no caso nenhum desses disputa então a Série A do Brasileiro, são esses clubes até então. Alguns de Minas Gerais, que eu vi na primeira divisão do Campeonato Mineiro, né, Tombense e Uberlândia, e a própria Patrocinense e o Ipatinga também, todos estavam na primeira divisão, e a Ponte Preta que segue na Série B, o único que é na Série A seria agora o Vitória, tendo esse pedido, né? Não sei se é uma perseguição em si ou não vou falar muito dessa questão, né? Que igual eu falei, cada um tem o seu ponto, não acho que está totalmente errado nenhum dos dois lados, mas que vai ter uma definição, quem sabe, muito em breve, mas igual eu falei, na minha opinião, para esse ano isso aqui não dá em nada, é muito grande, mas para os próximos pode ser que consiga um avanço, né? Junto aí com o advogado que eu citei aqui no início do vídeo, então valeu demais aí o Portal J também por ter trago essa informação. Quero falar agora também sobre essa questão da primeira proposta que a empresa já fez, ó. Sócios rejeitam fatal modo Vitória e aprovam negociação para name rights do Barradão. Então essa votação já foi aprovada, que lembrando, né, vai ser aí 100 milhões de reais para a implementação dos name rights e obviamente aquela mudança no nome, que seria de 250 milhões, não aconteceu, que igual eu falei, foi uma estratégia muito boa. Eles colocarem algo absurdo que é mudar no nome, mesmo que seja qualquer empresa, tá, gente? Vamos supor, cagou companhias aéreas a querer colocar o nome deles no Vitória. Vitória é Gol. Gente, ninguém ia aceitar, né? Uma mudança nesse nível de instituição, mesmo que seja 250 milhões de reais, que foi recusada. Foi muito esperto, né? Eles colocam uma coisa impossível que ninguém aceitaria, ninguém, só um torcedor rival, mesmo com muito dinheiro. E aí coloca outra coisa, né? Comprar os name rights. Beleza, se colocar Barradão, Fatal Barradão, por exemplo, ou algo nesse sentido, acho que poderia ser interessante. Essa negociação também teve algumas pessoas que foram contra, né, essa ideia de que tem esse tipo de empresa comprando os name rights, até a torcida também, né, isso aí é normal, gente, é difícil, né, você falar também nessa questão abertamente, só que pode sim que seja em breve esse nome comprado com name rights, que aí com 100 milhões de reais, que vai ajudar muito, né, o Vitória. Então, igual eu falei, na minha opinião, não seria tão interessante até, dependendo do ponto de vista, né, você reduzir tudo mais esse tipo de publicidade que já tem acontecido nesses últimos anos. Os clubes em si ficaria contra a CBF, você sabe que a CBF precisa, né, dos acordos com as federações para ter essa reeleição, então não sei, sinceramente, se já chegou até agora na Série A, já tem alguns anúncios de clubes no campeonatos principais, né, do país até então, Campeonato Paulista, né, Ponte Preta na primeira divisão, Campeonato Mineiro, enfim, que com 4 clubes, né, que jogaram todo final de semana, eles estavam jogando ali todo mês, né, contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, que tinha uma exposição bem grande na televisão. Então, não sei até que ponto isso vai passar nesse ano, mas para os próximos pode ser que aconteça e seria um baque muito grande para o Vitória. Que lembrando, né, também já patrocinou outros clubes que foram importantes, por exemplo, no Paysandu, na Série C, quando conseguiu acesso na temporada passada, que é outro clube que nós trazemos também conteúdos aqui no canal. Não teve a renovação agora para a Série B, mas não foi por esse quesito, foi por conta de questões financeiras mesmo. E sem dúvidas, né, a Fatal focou muito mais no Vitória, que tem sido o clube master deles, né, que tem levado tanto em relação a compartilhamento nas redes sociais, que gera uma grande repercussão até gratuitamente, né, como esse vídeo aqui que está sendo para a empresa em si, e não em outros clubes da Série A, que eles não patrocinam nenhum outro. Pode ser até um acordo de exclusividade com Vitória, então acho que eu acho interessante trazer esse tópico aqui para vocês, deixando, né, esses dois pontos. Você concorda também com o advogado, que não vou falar, nossa, ele está totalmente errado, ele está representando outro clube, não vou falar isso, porque cada um, igual eu falei, tem os seus interesses, e ele tem um ponto dele, e eu concordo com o ponto dele, assim como concordo com o Vitória também, de exibir esse tipo de publicidade, porque precisa também do ponto de vista financeiro, né, os torcedores, mesmo aqueles que eram contra e tudo mais, você vai vendo, mas se não ter essa empresa, dependendo, nós nem teríamos conseguido os 2 acessos, né, se eu não estiver enganado agora, tá desde 2022, se eu estiver enganado, me perdoe, mas eu lembro que era desde 2022, né, a Bet Nacional é Fatal, não sei se eu estou enganado. Mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Se você quiser ver outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, sobre o Daverson, por exemplo, que já tem um acerto com outro clube para o ano que vem, será que poderia ser o Vitória? Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão, vai estar aparecendo aqui na tela. Também outras questões envolvendo o acordo de publicidade nesse ano para a Série A do Brasileiro. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!